Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Salve, salve galera, boa noite mais uma vez. E agora a gente vai resolver algumas questõezinhas sobre esse assunto que a gente viu no primeiro tempo. Eu preciso que para isso vocês fiquem com esse print, né, desses dois quadros que a gente montou com uma estrutura mais ou menos matemática aí, de como os períodos compostos por orações subordinadas substantivas vão se estruturar, porque aí vocês vão conseguir resolver com mais facilidade as questões, ok? Quero a participação de vocês aí no chat, como de costume, beleza? Bom, reparem aqui na primeira questão, ó. Nos trechos, não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. Primeiro trecho. E, agora o segundo trecho. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo, respectivamente, orações. Letra A. Oração subordinada substantiva subjetiva, no primeiro caso, e oração subordinada substantiva objetiva direta, no segundo caso. Então ele quer na ordem. Objetiva direta e objetiva direta, duas objetivas diretas. Subjetiva e predicativa. Completiva nominal e adjetiva explicativa. A gente nem viu adjetivo, ó. Já dá para cortar. Adjetiva explicativa e substantiva predicativa. Então, olha só. Você só tem a possibilidade de ficar na dúvida entre A, B e C. Não há a possibilidade de você ficar na dúvida entre D e E. Olha bem as estruturas e me diga aí o que você marcaria. A galera tá mandando já um gabarito aí, letra A. Sobe um pouquinho, por favor, Renan, para ver se alguém mandou outra letra. Só A, só A. Não é isso? Somente A. O que vocês marcariam? Ó, A, B ou C. Só há essas três possibilidades, hein? Não há outra. A, B ou C. Ó, não é possível que... Olha o início. Olha o segundo. Digo-vos que... Então, pensem a partir daí. A galera marcou letra A. Vamos rufar os tambores, Renan, para ver se a galera acertou, por favor? Letra A, e vocês mandaram super bem. Vamos lá, ó. Não é impossível que... Vamos lá. O não é uma palavra negativa. Então, é um advérbio, mas não serve pra gente como análise aqui. Verbo de ligação, predicativo. Cadê o sujeito? Não tem sujeito na oração principal. O sujeito vem na oração subordinada. Então, sim, a primeira é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Olha aqui agora o caso posterior. Digo-vos. Quem digo? Eu. Eu digo. Nesse caso aqui, quem diz algo a alguém. O a alguém é o objeto indireto, tá aqui. Então eu tenho sujeito, um verbo aqui que é direto e indireto. O objeto indireto está aqui. Está faltando o quê? O objeto direto. É aquilo que vai ser dito. Que as lágrimas eram verdadeiras. Isso aqui é o objeto direto, vem em forma de oração. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Vocês fizeram um excelente trabalho, é olhar para a estrutura e ver aquilo que eu coloquei no quadro nessas construções para que vocês possam classificar adequadamente, ok? Vamos para a próxima. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada de que somos todos mortais é o quê? Completiva nominal, objetiva indireta,
predicativa, objetiva direta ou subjetiva. Ó, olha para a estrutura. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. Você marcaria completiva nominal, objetiva indireta, predicativa, objetiva direta ou subjetiva. Vai nos verbos, olha o verbo da oração principal, analisa as relações que se estabelecem com o verbo da oração principal para que você possa marcar essa construção. Aqui todas são substantivas, então você tem A, B, C, D ou E realmente. E a galera tá mandando nesse caso letra B. Todo mundo letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor, para ver se a galera acertou? Mandaram super bem mais uma vez. Olha só. Os homens sempre se esquecem. Quem se esquecem? Os homens. Sujeito. Verbo esquecer-se. Quem se esquece de algo ou de alguém. Esse caso aqui é um verbo transitivo indireto. O objeto indireto veio em forma de oração. E olha a preposição aqui. Agora repara, numa construção informal, esse de não apareceria. Viria, os homens sempre se esquecem que somos todos mortais. Então você poderia ter isso, por exemplo, sendo retirado de uma tirinha, de uma história em quadrinho, que seria uma fala de alguém no dia a dia, tá? E a ausência dessa preposição não mudaria em absolutamente nada na classificação da oração. Vocês mais uma vez conseguiram olhar para a estrutura e identificar os elementos. Lembrem-se do que eu sempre falei com vocês quando a gente começou a estudar a sintaxe. As respostas estão no verbo. Sempre vá no verbo e analisem as relações que se estabelecem em torno desse verbo, tá? Então, quem se esquecem? Os homens, sujeito está ali. Se esquecem de que ou de quem? Complemento do verbo. De que somos todos mortais. Se é verbo transitivo indireto, exige objeto indireto. Vem em forma de oração. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Mandaram muito bem. Vamos à próxima. Assinale a alternativa em que a oração é subordinada substantiva predicativa. Então, olha só. Para ela ser predicativa, o que a gente precisa ter? Sujeito, verbo de ligação e o predicativo em forma de oração. Letra A. A comida é preparada pelos próprios detentos, que podem comprar alimentos no mercado interno. B. Ele é fundamentado na ideia de que a prisão é a privação da liberdade. C. Se o indivíduo não comprovar que está totalmente reabilitado, a pena será prorrogada. D. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é que ele é pautado na reabilitação. Ou E. Uma sinistra cultura de que bandido bom é bandido morto. Em qual oração a gente tem um caso de oração subordinada substantiva predicativa? Prestem atenção com mais calma nessa daí, tá? Porque essa daí já pode gerar um pouquinho mais de confusão na cabeça de vocês. Lembrem-se de que, para ser uma oração predicativa, você precisa ter o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo em forma de oração. O que vocês marcariam? A galera tá mandando letra D. Uma pessoa mandou ali uma letra C com uma interrogação, tipo, é a C? Tá na dúvida se é a C, mas tá na dúvida se é a C ou outra, ou só tá na dúvida realmente se é a C? D, chegou um B também agora, mas a maioria ainda tá na letra D. A maioria tá na letra D.
D. Ótimo, então. Vamos rufar os tambores, Renan, mais uma vez, para ver o que a galera... Se a galera tá conseguindo macetar aí as questões. Ó, chegou mais uma letra B. Vamos lá, por favor? Letra D. Vamos lá. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro. Reparem, até aqui não tem verbo. Isso tudo é o sujeito. Verbo de ligação é predicativo. Vem em forma de oração, porque tem outro verbo aqui, ó. É pautado, pauta-se, tá? Então aqui a gente tem uma locução. Por isso que eu falei com vocês que poderia confundir, porque olha a estrutura do sujeito, ó. Tira isso aqui, ó. Isso aqui tudo é o sujeito. O sujeito está gigante, então isso poderia trazer uma confusão para vocês. Aí algumas pessoas mandaram assim. A letra B, por exemplo. Ele é fundamentado na ideia, ó. Ele, sujeito, é verbo de ligação. Fundamentado na ideia, fundamentado. É fundamentado, é uma locução aqui, né? Ele é fundamentado na ideia. Na ideia de quê? Ideia é termo nominal. De que é prisão? Completo sentido de um nome. Então, de que é prisão é oração subordinada substantiva completiva nominal, porque completo termo de um nome. Na C, se o indivíduo não comprovar que está totalmente reabilitado, a pena será prorrogada. Aqui não é nem substantiva essa oração. Se o indivíduo não comprovar que está totalmente reabilitado, isso daqui é uma oração subordinada adverbial, condicional, que a gente ainda vai ver, tá? E a posterior é a oração principal. Então, realizando aí uma análise das três em que vocês ficaram na dúvida, ok? E realmente só na letra D a gente tem essa possibilidade aí de o sujeito, verbo de ligação e o predicativo em forma de oração, beleza? Agora a questão 4 é uma questão discursiva. Olhem essa questão, ó. Alguns vestibulares trazem essa realidade ainda hoje. É o caso, por exemplo, da UERJ, que na segunda fase tem a prova discursiva, a FUVEST também tem, a Unicamp também tem prova discursiva, a PUC também tem. Então, assim, vários vestibulares que vocês realizam ainda pedem questão discursiva. Vamos lá. Considere esta estrofe. Aí vamos ver primeiro as questões, daqui a pouco a gente vem aqui. O termo e a oração destacados exercem a mesma função sintática? É uma pergunta. Justifique a sua resposta. Então a primeira coisa que você tem que ver é se o termo aqui e se a oração aqui têm a mesma função sintática. B. Classifique a oração e a palavra que da oração destacada. Então você vai classificar essa oração e o que está introduzindo essa oração. Bem, agora a gente precisa ler o trecho, né, a estrofe de Cecília Meirelles. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então vamos lá, ó. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Como eu sempre falei com vocês, vai no verbo. Vai no verbo. Bom, vamos analisar separadamente. Aqui no primeiro caso, que é o segundo verso, tem sangue eterno, a asa ritmada. Quantos verbos nós temos? Um verbo. Tá? Bem, quem é que tem a asa ritmada? Sujeito. Tem o quê? Sangue eterno. Ó, começa a pensar aí nessas relações que vão se estabelecendo, ok? Agora vamos para a de baixo. Eu quero que vocês pensem aqui. Vão ter as mesmas funções sintáticas? Esse termo aqui e essa oração? Bom, e um dia sei. Estarei, ó. Sei e estarei tem dois verbos.
Bem, quem sei? Eu. Eu sei. O sujeito do verbo sou eu. Quem sabe, sabe alguma coisa. O que eu sei? Que estarei mudo. Ou seja, aqui, alguém mandou ali, ó, objeto direto. A Simone mandou objeto direto. Bem, repara que ali eu tenho uma ideia de complementação de um verbo que vem em forma de oração, porque tem outro verbo. E esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Então a letra A quer saber exatamente a questão de haver ou não a mesma função sintática, ela quer a justificativa. E a letra B quer a classificação da oração e a palavra que. Ou seja, essa daqui é a mais fácil. A gente já falou sobre ela em 2 aulas. A gente falou sobre ela na aula em que a gente viu as conjunções subordinadas e a gente falou dela hoje no primeiro tempo. O que, quando une uma oração principal a uma oração subordinada substantiva, equivale a uma conjunção integrante, porque ajuda na integralização do sentido das 2 orações, ok? E essa oração, ao completar o sentido de um verbo transitivo direto, ela vai ser classificada como como oração subordinada e oração subordinada objetiva direta. É o objeto direto em forma de oração. A Simone mandou ali. Então, sim, elas têm a mesma classificação? Sim. Ó. Por que elas têm a mesma classificação? Quem tem algo. O que a asa ritmada tem? Possui sangue eterno, objeto direto. O que eu sei? Que estarei mudo. Nos 2 casos, eu tenho objeto direto. Por que é o objeto direto? Renan, você pode tirar aqui rapidinho? Essa tarja? Obrigado. Por que é o objeto direto? Porque sangue eterno e que estarei mudo completam, porque aí é ele pedindo aqui, ó, justifique sua resposta. A expressão e a oração completam o sentido de verbos transitivos diretos. No caso do segundo verso ali, é o verbo tem. No caso do terceiro verso, é o verbo sei. Os 2 são verbos transitivos diretos. E a classificação, como eu falei com vocês, oração subordinada substantiva, objetiva direta, e o que é a conjunção que une a oração subordinada à oração principal, é chamado de conjunção integrante. Então, é muito importante que vocês deem a resposta sempre completa para fazer sentido também para quem está lendo, tá? Porque numa prova discursiva, você precisa fazer com que o outro entenda aquilo que você está querendo transmitir. E isso é muito importante, ok? Bem, próxima questão. Temos aqui um texto, a gente vai pular esse texto, havendo necessidade, a gente vem nos trechos importantes para a resolução da questão, tá? Bem, ele tira um trecho ali e diz o seguinte: o fato é que Nolan acertou o alvo, o que exerce a função de conjunção integrante, pronome relativo, partícula expletiva, advérbio de intensidade ou preposição. Olhem ali a oração. Daqui a pouquinho eu vou explicar todos esses casos aí, tá? O fato é que Nolan acertou o alvo. O que vocês marcariam? Olhem a estrutura do período. O fato é que vai, como eu sempre falo, no verbo. Onde estão os verbos aqui? É e acertou. Estabeleçam as relações entre esses verbos e os elementos que os circundam, que estão no entorno desses verbos. Bem, o pessoal já começou a mandar gabarito aí, letra A, a maioria, acho que todos por enquanto.
Letra A, todo mundo vai de letra A? Bom, legal que por enquanto todo mundo acertou todas, né? Isso significa dizer que vocês estão bem afiados já em relação a esse assunto. Letra A. Renan, vamos rufar os tambores aí, por favor, para ver se a galera acertou? Exatamente, vamos lá. O fato, sujeito, é verbo de ligação. O que vem depois? Predicativo. Que Nolan acertou o alvo. O predicativo vem em forma de oração, porque tem verbo. Então, que Nolan acertou o alvo é oração subordinada substantiva predicativa. Nesse caso, o que é uma conjunção integrante. Por quê? A conjunção integrante liga uma oração subordinada substantiva a uma oração principal. Ok? O que é um pronome relativo? O pronome relativo, e a gente também já falou sobre ele, é o pronome que retoma o termo imediatamente anterior para evitar a sua repetição. Não é o que acontece aqui. O pronome relativo introduz oração adjetiva, que a gente ainda vai ver oração adjetiva. Pronome relativo a gente já viu. Oração adjetiva é que a gente ainda vai ver. Partícula expletiva. A partícula expletiva é aquela construção que a gente vai usar para dar destaque. Então, por exemplo, aquilo é que é filme, aquilo é que é. Esse que é para realçar a expressão, tá? Advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade, ele mostra uma ideia do muito, do bastante. Então, ó, que você seja feliz. Esse que você seja feliz, eu estou expressando muita felicidade para você. Preposição. Tem que ligar para aquela pessoa, tem que. Essa construção tem que, o que é uma preposição acidental. Tanto que eu posso trocar pelo tem de, que seria o gramaticalmente correto. Tem de ligar para fulano, tá? Então, saber a classe gramatical e entender os seus contextos de uso é muito importante, porque isso também determina como vocês escrevem. Porque essas construções, elas vão ser reproduzidas por vocês nos textos das redações. E aí de qualquer redação que vocês venham a escrever, ok? Bem, vamos para a próxima. Com relação à classificação dos períodos compostos por subordinação na tirinha acima, é correto afirmar que no terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva explicativa, que no último quadrinho temos uma oração substantiva, que no primeiro quadrinho temos uma oração substantiva, que no segundo quadrinho temos uma oração adverbial temporal, ou que no terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva restritiva. Bem, vamos ver a sequência de quadrinhos aqui. Abaixa mais um pouco. Isso, tá bom. Aí, segundo quadrinho. Obrigado por me ajudar a aprender este balanço. Aí, eles se balançando. Onde é que você foi achar um pneu tão legal? Aí, no último quadrinho. Calvin, eu preciso ir trabalhar. Bem, vamos lá. O que é uma oração? Pensa o que eu falei com vocês. Uma oração, um período composto. Tem mais de uma oração. Primeiro ponto. Segundo ponto. No período composto eu tenho composição por coordenação e por subordinação. Em todas as opções nós temos só as subordinadas. Substantivas, adjetivas e adverbiais. Tá? Mesmo que a gente ainda não tenha visto nem a adjetiva, nem a adverbial, o que eu falei com vocês? As subordinadas são dependentes. Mas somente uma tem relação mútua de dependência. Qual é ela? A substantiva. No caso da adjetiva e no caso da adverbial, a dependência é só da subordinada em relação à oração principal. A oração principal não tem dependência da oração subordinada. Então,
Abaixa mais um pouco. Abaixa mais um pouco. Aqui é um período, tá? Só tem um verbo. Isso. Tá bom. É outra informação. O tá bom, o tá é uma forma reduzida. Então nós temos ali outro verbo, mas já é outra informação verbal. Já é outro período. Segundo quadrinho. Obrigado por me ajudar a aprender este balanço. Ajudar e prender, ok? Onde é que você foi achar um pneu tão legal? Um pneu tão legal. E, Calvin, eu preciso ir trabalhar. O que vocês marcariam? Sobe um pouquinho aí, Renan, por favor. Tem gente mandando B, a maioria. Tem gente mandando A. A maioria está mandando B. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Bom, mandaram bem mais uma vez. Vamos lá. No terceiro quadrinho, temos uma oração adjetiva. Na oração adjetiva, a gente tem uma oração em que a subordinada depende da principal, mas a principal não depende da subordinada. Onde é que você foi achar? Repara, esse é que pode sair. Isso é uma construção expletiva. Então, ó, onde você achou um pneu tão legal? A verdade é que essa daqui é uma construção com período simples. Então não tem nem oração subordinada. No último quadrinho temos uma oração substantiva, sim. Calvin, eu preciso. Eu, sujeito, preciso. Quem precisa, precisa de algo, de alguém. Verbo transitivo indireto. O que ele precisa? Olha aqui, ó, a preposição não apareceu. De ir trabalhar. Esse de foi suprimido. Então, o ir trabalhar é a oração subordinada, substantivo, objetiva, indireta. No último quadrinho tem sim uma oração substantiva. No primeiro quadrinho temos uma oração substantiva. A gente já viu que não, que as orações são isoladas, não tem. No segundo quadrinho temos uma oração adverbial temporal. Obrigado por me ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém a fazer alguma coisa, a aprender. Então não é oração adverbial. Por quê? Porque a oração principal depende. Não pode ser adverbial. A adverbial, a oração principal não depende, não tem relação de dependência. No terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva restritiva. E aí, meio que volta aqui na ideia da letra A, só que aqui na letra A era adjetiva explicativa e aqui é adjetiva restritiva. E a gente já viu que é um período simples, então não tem, o que confirma o gabarito na letra B. Beleza? Vocês mandaram super bem e é isso. Ficar atento à estrutura sempre. Próxima questão. Vamos pular o texto. A respeito do conectivo que, esclareceu que os direitos infantis precisam ser recordados. Podemos dizer que o termo em evidência é classificado como pronome relativo, conjunção integrante, conjunção explicativa. Bem, pronome relativo e conjunção integrante aparecem duas vezes. Primeiro caso, introduz uma oração subordinada adjetiva. O pronome relativo, ele serve para introduzir oração adjetiva. Agora, olha a letra B. Pronome relativo introduz uma oração subordinada substantiva. Não existe isso. Quem introduz oração substantiva é conjunção integrante. A B vocês já podem eliminar. Letra C. Conjunção integrante e ela introduz uma oração subordinada adverbial. A integrante não introduz oração adverbial. Vocês também já podem eliminar a letra C. Conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Sim, a oração substantiva é introduzida pela conjunção integrante.
Conjunção explicativa. Introduz oração coordenada. Uma oração coordenada explicativa é introduzida por uma conjunção explicativa. E o que também pode ser uma conjunção explicativa, mas a gente vai falar disso também mais pra frente. Mas só para vocês entenderem um exemplo, ó. Estuda, que vai cair na prova. Estuda porque vai cair na prova. Estuda pois vai cair na prova. Então, que substitui o pois ou o porquê, e ele também tem equivalência nessa construção de ideia de explicação. O que pode assumir diversas funções nos contextos mais variados da gramática, tá? Então vocês só podem marcar A, D ou E. O que vocês marcariam? Ó, vão pensando sempre assim, em possibilidades de eliminação de opções, tá? Pelo óbvio. Isso aqui não tem como, não existe um pronome relativo introduzir uma oração substantiva, isso é incabível, não dá, é inadmissível. Já elimina, tá? Bem, a galera tá mandando aí letra D por enquanto, D. O povo tá todo na letra D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Letra D, vamos lá. Alguém esclareceu. Então vamos botar aqui um ele e ela só para a gente não precisar voltar no texto, tá? Ele e ela esclareceu. Então ele ou ela, sujeito. Esclareceu, verbo transitivo direto. Quem esclarece, esclarece algo. O que esclareceu? Que os direitos infantis precisam ser recordados. Objeto direto em forma de oração. Então, que os direitos infantis, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada substantiva é introduzida pela conjunção que. Então, o que é uma conjunção integrante. E aí você ficaria na dúvida entre C e D, no máximo, pela ideia de conjunção integrante. Mas a conjunção integrante só introduz subordinada substantiva e não subordinada adverbial. Portanto, gabarito letra D e não a letra C, ok? O pronome relativo retoma um termo, tá? Não é o que acontece ali, que é para evitar a repetição, e a explicativa substitui aí um pois, um porquê, que a gente viu no exemplo que eu dei, beleza? Então vai sempre pensando analiticamente para resolver essas questões. Questão 8. A palavra que está introduzindo respectivamente, ou seja, na ordem, orações. Vamos lá. Não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. E digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Na verdade, isso aqui a gente já resolveu. Vamos pular, tá? Isso daqui a gente já resolveu. Ficou repetida. É a subjetiva, aqui como a gente já tinha falado, ó, verbo de ligação mais predicativo, não tem o sujeito. Então a oração funciona como sujeito. E digo-vos, eu digo, eu sujeito, quem diz algo a alguém. A alguém é o vos, e o que eu digo, que as lágrimas eram verdadeiras. Objeto direto, então objetiva direta. Vamos pular essa e vamos para a próxima, que aí a gente ganha tempo. Bom, a oração subordinada do verso é preciso entregá-lo cedo, estabelece a seguinte relação sintática. Completa o sentido do verbo precisar, predica o verbo ser, modifica o adjetivo leite especificando ou relaciona-se com o predicado é preciso na função de sujeito. Olhem o texto. Morte do leiteiro, Carlos Drummond de Andrade. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Bom, é preciso entregá-lo cedo. Esse verso se repete 2 vezes no poema. A expressão entregá-lo cedo
entregá-lo cedo. Estabelece uma relação sintática. Que relação sintática é essa? Essa daqui, a gente vai para o quadro, tá? Vem aqui comigo. É preciso entregá-lo cedo. Por que eu vim para o quadro? Reparem, vamos olhar os verbos é e entregá-lo, ok? Período composto. Vamos lá. Primeira oração, segunda oração. É preciso. Tem sentido completo? Depende de alguma coisa para completar o seu sentido. Entregá-lo cedo. Tem sentido completo? Depende de outra para completar o sentido. Ou seja, a relação de sentido é mútua. Eu já sei que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. E aí você deve estar se perguntando, cadê a conjunção integrante? Bem, esse camarada aqui, o verbo, ele está numa forma nominal, que é o infinitivo. Quando os verbos vêm nas formas nominais, e aí são três, infinitivo, gerúndio e particípio, a gente vai ter a construção reduzida, que a gente não vai falar hoje. A gente vai falar das orações reduzidas depois que a gente vir os três tipos de orações subordinadas, ok? A reduzida não tem a conjunção integrante, por isso que eu vim para o quadro. Aí ficaria uma ideia de que a conjunção integrante foi jogada para cá, porque o verbo ficou numa forma nominal. Por isso que ela é chamada de reduzida, que você reduz o tamanho da estrutura, tá? Então pensem lá, ó, verbo de ligação, predicativo. Verbo de ligação e predicativo está faltando o quê? Está faltando o sujeito, que nesse caso veio em forma de oração. Portanto, qual é o gabarito que vocês estão mandando? Ó, alguém até mandou lá, oração subordinada substantiva subjetiva. A galera foi mandando a resposta. Sobe um pouquinho, Renan, por favor, só para eu ver qual a letra que eles mandaram. D. É, todo mundo mandou D. E algumas pessoas não contentes mandaram ainda a nomenclatura da oração. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Exatamente. A oração é precisa, é a oração principal. Entregá-lo cedo exerce a função de sujeito da oração principal. E aí o entregá-lo cedo vai ser classificado como oração subordinada substantiva subjetiva. Mandaram super, ultra, mega, blaster bem. Bom, vamos para a próxima questão, que traz um dos maiores clássicos da MPB, Tom Jobim, Chega de Saudade. E aí, o enunciado pede o seguinte: no verso da música, a realidade é que sem ela não há paz. A oração subordinada substantiva destacada é classificada como subjetiva, positiva, predicativa, objetiva direta ou objetiva indireta. Vamos lá. A realidade é que sem ela não há paz. Olha para a estrutura e me digam aí o que vocês marcariam. O que há nesse período para que vocês possam classificar a oração. Lembrem do quadro que eu montei com vocês no primeiro tempo. A galera já está mandando aí gabarito letra C. Começaram a aparecer algumas respostas. Vamos lá, galera. Dedinhos nervosos aí, vamos responder. Uma questão tranquila, você não precisa voltar no texto, mas inclusive vale muito a pena porque é um texto maravilhoso. Todo mundo mandando letra C, letra C, letra C. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor, para ver se a galera acertou mais essa. Exatamente, ó. É e
A são os verbos. Bom, o que é a realidade? Sujeito. É verbo de ligação. Sujeito, verbo de ligação, está faltando o quê? O predicativo. E aí o predicativo vem em forma de oração. Então, oração subordinada substantiva, predicativa. E vamos para a derradeira, para fecharmos esta segunda com chave de ouro, que vocês estão acertando tudo até agora e eu estou muito feliz. Vamos lá. A oração em destaque é subjetiva, completiva nominal, predicativa, objetiva direta ou objetiva indireta. Vamos lá. A mãe ficou à janela na esperança de que o filho voltasse para casa. Olha a estrutura, olha a estrutura. A mãe ficou à janela na esperança de que o filho voltasse para casa. Última questão para a gente sair daqui, ó, sabendo totalmente que vocês acertaram todas até agora. Vamos mandar bem nessa daqui também para a gente fechar com chave de ouro e gabaritar esse assunto, tá? Galerinha tá mandando aí letra B, letra B. Alguém escreveu complemento nominal. Letra B, letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, para ver se a galera acertou? Exatamente, ó. A mãe ficou em algum lugar. A janela é o lugar. Na esperança, a mãe ficou na esperança. Esperança não é verbo. Na esperança de algo. De completa o sentido de esperança. Esperança é nome. Se completa o sentido de um nome, é complemento nominal. Só que o complemento nominal vem em forma de oração. Por que vem em forma de oração? Porque tem verbo, ó, voltasse. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Vocês mandaram muito bem, arrasaram, gabaritaram todas as questões. Isso significa dizer que vocês conseguiram absorver, sugar absolutamente tudo do que vimos hoje, tá? Corre comigo aqui no quadro rapidinho. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida sobre alguma classificação, sobre alguma nomenclatura do que a gente viu hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua pergunta para mim, que eu terei o maior prazer em poder ajudá-lo na primeira oportunidade, beleza? A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente continuará desbravando esses mares aí da língua portuguesa e vendo o período composto por orações subordinadas. Beijo, galera. Ótima semana. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
Ei! 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 Ei, Dorival! Ei, Dorival! Dorival, no meio da entrevista da vitória, tá lá o Gabigol batendo na porta. Ei, Dorival! Ei, Dorival! Numa final de Copa do Brasil. Aí você tira que o time é uma merda, meu. Ei, Dorival! Ei, Dorival! Dorival! Ah, ganhei. Beleza, ganhei. Ei, Dorival! Ei, Dorival! Dorival, no meio da entrevista da vitória, tá lá o Gabigol batendo na porta. Ei, Dorival! Ei, Dorival! Numa final de Copa do Brasil. Aí você tira que o time é uma merda, meu. Ei, Dorival! Ei, Dorival! Dorival! Ah, ganhei. Beleza, ganhei. Porra, vai tomar no cu, irmão. Tá de sacanagem. A torcida lotou o Maracanã. Fez uma das maiores, se não a maior renda, não sei. Uma das maiores rendas, 26 milhões. A Copa do Brasil vale 70 milhões. A torcida do Flamengo botou 26 milhões de reais no Maracanã pra ver uma merda dessa aí. Uma merda. Ei, Dorival. Ei, Dorival. Dorival, no meio da entrevista da vitória, tá lá o Gabigol batendo na porta. Ei, Dorival. Ei, Dorival. Numa final de Copa do Brasil. Ei. Ei.